Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, após a semana de avaliação, seguindo aí no nosso material, no nosso livro, ainda volume 3, vocês vão avançar para o capítulo 19, tá? Seminário, o assunto seminário, e também a diferença entre seminário, palestra e mesa redonda. Vou sinalizar através de um documento, como sempre faço, né? Eu vou abrir um documento em que vou colocar ali todo o roteiro das atividades da aula dentro desse assunto, tá? Em que a gente vai partir de um texto na página 512 sobre racismo, né? Cujo título é Racismo para além da cor da pele. Então a gente vai ver aí como que o livro vai estudar esse texto, vai trabalhar esse texto, bem bacana, bem pertinente também o assunto, em que vocês vão ler o texto e responder as questões, as atividades logo a seguir, e vamos partir para uma reflexão, né? Qual é a diferença entre preconceito, racismo e discriminação, né? Qual é a diferença disso? Preconceito, racismo e discriminação, que é algo bem legal de se pensar, bem atual, né? Bem comum nos dias de hoje. Sempre esses assuntos estiveram em pauta, mais ainda agora, né? No momento em que vivemos, tão difícil, tão conturbado, tão cheio de questões sociais para se pensar, né? Em que o preconceito, o racismo e a discriminação permeiam muitas camadas da nossa sociedade, do nosso mundo, não é? Então vocês vão ver aí no item 2, seminário, em que o que é um seminário, né? Que é uma reunião em que vão se debater ideias, vão se semear ideias, em que abre-se uma conversa e ali as ideias são propagadas. Vários professores de vocês talvez passem seminários ou tenham passado ou vão passar para vocês apresentarem na frente da classe, em que parte-se de um assunto para se expor, para se semear, para propor uma conversa com o público, tá? Em que algo discutido é apresentado, discutido e concluído também. E logo a seguir a diferença entre seminário, palestra e mesa redonda, né? Vocês vão dar uma lida, eu vou postar esse roteiro, tá? Para esse projeto de trabalho aí, e as atividades pertinentes ao assunto, a esse assunto. Sendo que vai partir do texto da página 512, sobre racismo. Vocês vão ler, e isso vai estar tudo sinalizado lá no roteiro por escrito. Vocês vão ler, vão fazer as atividades que são propostas para esse texto, vão responder o super desafio e a gente já vai entrar na parte teórica do que é o seminário, tá? Eu sempre passo o resumo, sim, síntese do assunto, sim, porque a gente não está em aula presencial, não dá para debater de uma forma tão tete a tete como a gente faz na sala de aula, né? Então vocês precisam escrever sobre, a aula é de redação, não é só fazer redação sobre um tema proposto, é redigir como um todo, né? A aula de redação é um segmento da aula de língua portuguesa, é escrita em língua portuguesa, é produção de texto em língua portuguesa, é onde vocês aplicam muitos conhecimentos do que é visto na aula com a professora Mariana, na aula de português tradicionalmente falando, é onde vocês vão aplicar tudo que é estudado ali na escrita, na prática. Tá bom? Como estruturar o texto, o uso correto das palavras, a questão do desenvolvimento das ideias, a formação de um parágrafo. Então, tudo isso é aplicação, né? A nossa aula é um segmento de português. Trabalhamos com um contínuo aí. É algo que complementa a aula de português. Então, eu vou sinalizar tudo isso no documento, como eu sempre faço, e qualquer dúvida estarei à disposição, tá? Para responder, para tirar dúvida, para esclarecer algum tópico que não tenha ficado bem claro, estamos aqui para isso, tá bom? Então, estarei online no decorrer da aula para ajudá-los, através do vídeo, através do roteiro postado por escrito, tá? Até!